Mesmo sentado como você está, você pode abrir sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eu vou tentar ser mais breve, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, um texto bastante conhecido. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. E hoje é um dia favorável. Que dia maravilhoso hoje, querido. Que dia tão bom. Foi um dia que o Senhor fez. Que maravilha poder chegar aqui. Que ambiente gostoso. Que clima profético. Que louvor excelente. Que igreja tão boa. Que bom que alguém pagou um preço para a gente estar aqui. Eu fico imaginando um dia que aquele local tiver totalmente completo de tudo, ainda que eu já esteja belinho, ou talvez nem esteja ali, irmão. Eu sei que estarão ali pessoas desfrutando de um amor e de uma graça que foi derramada durante anos, lágrimas, choro, lutas, dificuldades, porque tudo tem um tempo. Assim como nós estamos tendo um período agora de construção, de dar acabamento, de preparar as coisas. Um dia vocês também passaram por isso, hoje vocês estão vivendo uma outra fase. Mas eu quero dizer a você, irmão, cada dia da nossa vida é um dia favorável. Coisa boa o dia de hoje. Um dos melhores dias que já houveram no mundo foi o dia 5 de novembro de 1987. Foi um dia espetacular, querido. Nesse dia, foi o dia em que o Sport foi campeão brasileiro a despeito do Flamengo. As brincadeiras à parte, o que vale é que está no papel, né? As brincadeiras à parte, queridos. Em 1987, eu nasci. Foi um dia favorável, que maravilha que naquele ano alguém que iria pregar o Evangelho estava sendo gerado. Mas por incrível que pareça, querido, naquele ano, um pouco antes, 9 meses antes, havia uma jovem com uma família desestruturada, vindo de um casamento que havia acabado, e agora encontra alguém que é bom de conversa, se relaciona com ela, e enquanto era namoro, estava bom. Depois que ele descobriu que ela estava grávida, ela descobriu também que ele era casado e já tinha 2 filhas. E quando essa notícia chegou, a solução é prática. Para quem não conhece a verdade de Deus, ele disse: aborta. E quando aquela jovem pediu a ele, condições para abortar, ele deu dinheiro para ir à clínica de aborto comprar ali a medicação. E para a glória de Deus, irmão, aquela jovem não teve coragem de abortar e fez algo muito bom, porque cada dia do Senhor na nossa vida é um dia favorável. Aquele dinheiro que era para o aborto serviu para comprar um misto quente e uma cruz. Quem é do tempo da cruz, irmão? Deus está vendo. Se esconda, não. Eu vi cruz, irmão, você não viu cruz. Cruz era fanta, os neófitos. Cruz era fanta antigamente, irmão. Então foi usado, querido, para fazer um lanche e fortalecer aquele embrião que estava sendo formado. Favorável é um adjetivo de 2 gêneros, um que favorece ou auxilia, e que é propício ou conveniente. Eu estava pregando em uma igreja em Campinas. Quem vai a Campinas sabe que a realidade de Campinas é muito, muito agradável, pelo menos nos lugares onde eu fui. E estava aquela preparação antes do culto, aquele negócio gostoso, irmão. Pastor, quer um guaraná que é tão bom, quer um guaranazinho, um chocolate quente, um negócio. Aí eu comecei a inchar, o pastor Madeu disse que nem um balão. Disse: meu irmão, sou preletor e tal, coisa boa. Para ficar no clima, pastor. O senhor quer uma balinha de hortelã para melhorar? E de repente, irmão, antes de eu entrar naquela plenária ali em Campinas, eu lembrei de 1987.
Eu lembrei muitas vezes a minha mãe passando um jogo de bicho e no final do dia abrindo o barzinho que ela trabalhava e eu dormia dentro da banca de bicho olhando para as garrafas de cerveja. Porque Deus tem um dia favorável para nós, querido. Talvez você era alguém que tinha tudo para dar errado, mas Deus havia visto em você um propósito e um favor, um auxílio imerecido. Talvez você está aqui a pessoa mais improvável desse lugar hoje, ou que nos assiste, dizendo assim, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, eu não tenho por que existir, ou talvez a tua existência esteja sem sentido nessa noite, porque muitas vezes a gente está na igreja, mas está um crente sem sentido. Dependendo do tempo que você está, podemos correr o risco de nos tornar religiosos. Mas quando Deus nos criou, querido, Ele viu em nós um dia favorável. Ele lançou favor sobre a nossa vida. O salmista entendia isso. Diga à pessoa que está perto de você, somos resultado de um dia favorável. Salmo 139, versículo de 14 a 18 diz, eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Tudo que Deus faz é bom. Talvez hoje você está dizendo, não foi um dia tão bom para mim. Talvez você está dizendo, esse ano não é um ano tão bom para mim. Meu casamento, minha casa, minha família, minha empresa, meus filhos. Eu quero lembrar a você que nós somos alvo do favor de Deus. Tudo que Ele faz é bom. O salmista disse que tudo que fazes é maravilhoso. A gente não é pouca coisa não, irmão. A gente é muita coisa porque foi Deus que fez e tem propósito. Aquelas pessoas que você passa, os invisíveis. Eu também passo por isso, eu não estou falando aqui como alguém perfeito. Sabe aquelas pessoas que às vezes você passa e já não enxerga mais, como aquele personagem de ontem. Eu vi no Igor a possibilidade de ser um pastor. O pastor tem dessas coisas, alguns. Todo pastor vê outro pastor. Vai ser pastor, vai ser pastor. Talvez a gente queira que todo mundo seja pastor. E eu vendo nele a possibilidade de ser um pastorzão. Quem sabe, irmão? Porque ele é resultado de um dia favorável. Somos resultado do favor de Deus. A palavra vai dizer que quando ainda não existia nenhum dos nossos dias, Deus já pensava em nós como alguém que deveria vir a esse mundo e dar certo. Irmão, sabe quantas vezes eu escutei na minha casa, você não presta. Sabe quantas vezes eu escutei na minha infância, o seu pai não ama você, ele queria que eu abortasse você. Talvez você está aqui ou está me ouvindo dizendo assim, eu não posso dar certo. Deus está dizendo, você já deu certo porque você é fruto de um dia favorável de Deus. Quando nós não entendemos o valor que nós temos para o nosso Senhor, a gente não vive a vida que vale a pena, nem valoriza a vida dos outros. Se você entender, se tem um hino antigo, eu não vou cantar para não acabar o culto, mas tem um hino antigo que diz, você sabe, irmão, o valor que tem uma alma, né? Nem todo recurso do mundo poderia pagar. Nós somos resultado de algo extraordinário da parte de Deus, querido.
Quando acordo, ainda estou contigo. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dorme nem toscaneja, ele não cochila. Já pensou, irmão, você está vindo para o culto, ele está ligado em você. Você chega em casa para deitar, ele está conectado com você. Enquanto você está dormindo, ele está preparando o dia de amanhã. Esse é o Deus que nós servimos. Se olhamos para a vida com essa perspectiva, fica melhor para viver a vida e fazer aquilo que Deus nos separou para fazer. Teve dias difíceis lá em cima, ainda tem. Mas eu olho para o céu, eu olho para o alto, de onde me virá o socorro. Duas coisas interessantes aconteceram comigo. Talvez aconteceria em qualquer outro lugar. Uma delas, eu perdi um dente, tão novo. Fiquei traumatizado. Eu ficar banguelo. Meu Deus, que terrível. Ainda bem que foi mais para trás. Outra coisa, o cabelo. Começou a cair, pouco. Eu sou tão novo ficar careca. Mas diz a palavra do Senhor, irmão, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo guarda de Israel. Pode perguntar a qualquer careca aqui se ele conta, perdi 100 fios hoje. Se ele coloca a marca, caiu 6, 10 fios hoje. Mas papai não. Papai sabe até a quantidade de cabelo da nossa cabeça, porque a Bíblia não mente. Até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados por Ele. Será que você tem propósito para Deus? Deus é Deus de detalhes, Ele nos vê, Ele nos enxerga profundamente em detalhe. Quando ninguém vê nada, Deus está vendo ainda mais. Ele conhece o final da história. Você está vendo o momento. E tem momentos que é difíceis. Passamos tantos momentos difíceis em casa, tantas coisas eu passei. Mas olha eu aqui, querido. Você também vai ter seus momentos de sorrir. Abrindo uma aspas, eu quero falar aqui um pouco de uma história de um autor que eu gosto muito de ler. Talvez você já tenha lido o livro de Max Lucado. Punchinello. É um livro para crianças. Um best-seller do Lucado. Esse livro narra a história, querido, de uma sociedade de madeira com pessoas de madeira. E como todo bom americano, tem que ter um bottom, né? Gostei do pastor Adiel falando lá na Assembleia, um monte de bottom, eles gostam dos bottoms. E nesse mundo de fantasia escrito por Max Lucado, ele diz que quando as pessoas faziam boas coisas, elas recebiam um bottom de parabenização. Se fosse no exército, era FO positivo. Eles faziam ali as boas coisas e recebiam um bom bottom. E se caso fizesse alguma coisa ruim, recebia um pontinho. Eu quero imaginar que era um ponto preto. Fica mais fácil para mim visualizar essa sociedade de madeira colocando pontos pretos naquelas pessoas de madeira. E Punchinello era alguém bem desajeitado, bem desajustado. E ele recebeu logo um ponto preto quando nasceu. Passados os anos, recebeu mais um, mais dois, mais três, vários pontos pretos. Daqui a pouco as pessoas olhavam para ele e como já tinha tanto ponto, colocava mais um. Um ponto a mais, um ponto a menos. Até que Punchinello disse, é para que eu nasci? Eu não sirvo. Todo mundo tem bottom e eu só tenho pontos. E ele diz, eu quero falar com quem me criou. Porque quem me criou da forma errada. Me criou defeituoso. E ele vai procurar o seu Criador. E quando ele encontra o seu Criador diz para ele, não, Punchinello. Eu te fiz exatamente como deveria, para o louvor da minha glória. Eu não sei se você tem alguma limitação física, intelectual, social, financeira. Você é a pessoa que Deus quis que viesse a esse mundo com um propósito. Esse livro é enviado para a China. Tem controle populacional. E esse livro chega num orfanato de crianças deficientes. Se tem controle populacional, as que conseguem nascer bem, já é difícil de viver, e as que nascem com deficiência.
E Lucato conta aqui em determinado momento que as professoras estão lendo para as crianças, todo mundo começa a chorar. E o missionário narrando para ele que ele não entendia porque todos choravam, até que a professora disse: leia o final da história. O final da história é que o meu e o teu Criador, querido, nos fez exatamente como deveria. Você precisa olhar para o Senhor compreendendo que você tem um papel específico nessa terra. Isso inclui missões. Tudo ao nosso redor é favorável. Nós somos resultado de um dia favorável. E tudo ao nosso redor é favorável. Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, o seu testemunho. Martin Niemöller é alguém que entendeu isso. 1933, Adolf Hitler prendia todo mundo que era contrário à sua forma de pensar. E Niemöller é um daqueles pastores que era contrário a isso. Quando colocaram ele dentro da cela junto com a esposa, passado algum tempo, mulher faz perguntas difíceis, amém? Desde 1933. Depois de um tempo dentro da cela, eles começam a conversar e a esposa diz: Martin, o que você entendeu com isso? E aquele pastor diz que Hitler é um homem com muito medo. Pessoas que não têm propósito vivem uma vida amedrontada, apavorada, com uma mente translocada, sem saber o que fazer da vida. Eu e você encontramos Jesus, Ele deu sentido à nossa vida e colocou propósito. Quem tem propósito, querido, faz o bem. Quem tem propósito se ocupa em fazer o que agrada a Deus. Sabe alguém que entendia isso, Neemias? Muita confusão, muito problema perto de Neemias, ainda foram atrás para chamar Neemias. Neemias disse: me deixa, eu estou ocupado, eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Coisas triviais não podem roubar a nossa atenção, querido, quando nós vivemos um dia favorável, com um plano favorável de Deus. E as coisas que estão ao nosso redor que a gente não consegue entender, é propósito e é plano do Senhor. Sabe, irmão, tem cálices que eu bebi no passado, que fosse hoje, jamais eu gostaria de ter bebido. Mas todos eles me levaram para mais perto de Deus e para cumprir o propósito do Senhor. Começa a olhar para Deus e aquilo que Ele tem feito na tua vida com a perspectiva do céu. Aí então você vai conseguir se amar e amar o próximo, amar missões da maneira certa. Lucas capítulo 12, versículo de 27 a 28, vai dizer assim, Lucas 12, de 27 a 28. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma pequena fé. Você não precisa de nada mais do que tudo aquilo que Deus já tem te dado. Você precisa olhar para o Senhor na perspectiva do reino. Se você se encontrar no reino, você vai encontrar o seu papel no reino. E encontrando o seu papel no reino, você vai viver uma vida que faz sentido. E tudo ao teu redor vai ser algo que te alegra. Vai ser algo que te anima. Vai ser algo que te joga para cima. Eu acho que eu cheguei a falar aqui certa feita, ainda nesse processo que não acabou de construção do templo da igreja de Belo Jardim. Eu cheguei para um Lidere. Lidere é um evento que nós fazemos uma vez por mês com todos os líderes do departamento e a junta para dar a visão, alimentar a visão e treinar eles com aquilo que nós temos. E eu cheguei cedo para o Lidere, era inverno, graças a Deus tem inverno no Agreste. Estava chovendo muito, só que a gente estava com metade do teto sem telhado e tinha muita goteira. Goteira é algo que não é muito bom. A Bíblia fala sobre uma goteira, né?
E quando eu sentei naquele lugar, aqui eu já vi que não, mas lá os líderes atrasam. E eu atrasava mais, eu estou atrasando menos. Eu cheguei primeiro e eles atrasaram. Eu sentei e a goteira estava comendo a minha fé, irmão. E eles não chegavam. E aquilo começou a me consumir. Eu digo, ó céus, ó vida, ó Deus, que templo, que tempo. E olhei, e sem telha, e sem nada. E daqui a pouco aquela angústia começou a tomar conta de mim. Eu disse, eu estou novo, tenho que voltar, pegar minhas redes, voltar para o meu barco. Eu estou louco, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí daqui a pouco um pardal molhado pousou na cantoneira do telhado. E Deus disse, vede Paulo, ele tem o que comer e tem o que vestir. Eu também cuidaria de ti. O Senhor não esqueceu você. Você não está olhando para Ele da forma certa, talvez hoje. Deus quer usar você, mas primeiro Ele quer você totalmente. Por alguns anos eu passei um tempo na igreja e não era dele totalmente. Eu preguei para a JNI aqui. 2 anos. Eu digo que foi um lixo, pastora. Mas é as pessoas loucas desse mundo que Ele pega mesmo para fazer alguma coisa. Eu caminhava e pecava. Caminhava e pecava. Como eu não tenho chamado para a hipocrisia, eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, não dá para mim mais. Esse negócio de ser crente é tão gostoso, é tão bom, pastor. Eu venho aqui, chego, eu saio leve, né, irmão? O ambiente, tira as cargas e tudo mais. E eu disse, é tão bom estar aqui. Eu louvo, eu falo em língua. Eu falava logo em língua, lá no banco de trás, assim um canarinho. Era tão bom, irmão. Mas quando eu saía do ambiente profético, o mundo me engolia. Aí o meu pastor disse, não, meu querido, você precisa encontrar o seu propósito e receber revestimento de poder. O pastor Igor disse aqui que sem o Espírito Santo a missão falha. E eu busquei ao Senhor. Descobri que John Wesley era, sim, um homem louco, porque ele tinha um gráfico de desenvolvimento de espiritualidade. Um gráfico de desenvolvimento metódico. Eu disse, ele é louco, mas teve jeito para ele, tem jeito para mim também. Tem jeito para cada ponto preto na tua vida. Para cada observação que você vê e que as pessoas colocaram em você. Nesse mundo que não é de madeira, mas gostas de colocar rótulos nas pessoas. Um mundo que rotula a nossa cor, nossa classe social, nossa região geográfica. Nós temos um rótulo e talvez um ponto preto para tudo. Mas Deus sempre tem uma página em branco, uma borracha na mão e uma perspectiva melhor. Eu quero finalizar dizendo a você, aproveite essa oportunidade favorável. Tem coisas que passam na nossa vida. No meu contexto, dizem assim, cavalo selado não passa 2 vezes na nossa frente. Deus está te dando oportunidades incríveis que você não pode deixar passar. Eu escutei um pastor coach e eu gostei do que ele falou. Ele disse, quando Deus te der uma oportunidade, não atenda, surpreenda. Deus está te dando oportunidade hoje, irmão, não de se mostrar para pessoas. Deus está te dando oportunidade hoje para dizer ao céu, valeu a pena Jesus. Deus está nos dando oportunidade hoje, irmão, para dizer assim, todo o sangue que foi derramado dos mártires, valeu a pena. Deus está nos dando oportunidade hoje para dizer assim, meu Deus, aquilo que eu tenho, da forma que eu posso, eu vou usar para a glória do teu nome, porque o Senhor viu em mim alguém importante. Quando talvez ninguém ao teu redor via. Tem um apelido que eu recebi quando criança, no passado, e ficou para trás, que era instinto. Eu não vou nem completar a frase, irmão. Mas aquele instinto que havia em mim foi sufocado pelo poder do Espírito. Eu não sei qual é a tua condição hoje, mas eu quero lembrar você, Hebreus capítulo 13, versículo de 12 a 14, diz assim, meus irmãos, cuidado,
para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que os leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Eu ouvi várias vezes, eu acho que vou escutar mais. Pastor Amadeu era meu mentor e pastor. Meu pastor faleceu, agora ele ocupa duas funções na minha vida. Olha que privilégio. Pastor e mentor. Persevera, Paulo. Cada caldo que eu levo na minha missão, cada toco, cada pedra que eu vou buscar conselho. Sabe qual é o conselho dele? Persevera, Paulo. Deus está dizendo para você, persevera, irmão. Porque você é fruto de um dia favorável de Deus, de um projeto favorável de Deus. Aproveita essa oportunidade. Eu destaco nesse versículo, vocês, que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. Eu quero fechar aqui. Essa carta não é para fora. A carta é para dentro. Nós corremos o risco, irmão, de conhecendo a Deus, ter um coração mau e descrente. Olha o perigo disso que o autor aos Hebreus está dizendo para nós nessa noite, depois de tudo que nós ouvimos e entendemos do amor de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, do propósito de Deus, do querer de Deus, podemos ter um coração tão mau que a nossa fé diminua. O pouco tempo de ministério que eu tenho e de vida com crente, de cristão, eu vi muita gente perder sentido. Eu vi pastores perderem o sentido. Eu tenho dificuldade com paternidade porque o meu primeiro pastor que eu amava, depois de 9 anos com ele na junta, ele pecou. Eu não estava preparado para entender que o meu pastor poderia pecar. Mas eu superei aquilo e estou aqui. Eu quero dizer a você, querido, não endureça o teu coração a ponto de tornar-se um descrente. Um descrente nem vive para a glória de Deus, nem ajuda o corpo de Cristo a exaltar a glória de Deus. A glória de Deus só é vista na missão quando o corpo cumpre um propósito. Eu não permito que nada nem ninguém roube de mim a alegria da minha salvação. Eu quero dizer a você, igreja do Senhor, preserva os teus ouvidos, preserva as tuas mesas, preserva o teu WhatsApp, porque tudo aquilo que possa atrapalhar você ou a sua casa de crescer na fé não pode permanecer no teu meio. Entenda isso que eu estou dizendo, tem direção de Deus. Ele diz que alguns irmãos tiveram o coração endurecido e pararam de crer, depois de saber de todas essas verdades. É possível, pastor? Não teste não, irmão, que você vai encontrar uma realidade como essa. Se você pode, se coloque de pé. Eu quero abrir o altar nessa noite. Como vocês sabem, eu não termino uma mensagem sem abrir o altar, dizendo a você, hoje é um dia favorável. Eu não sei como tem sido o teu ano, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que está se passando na tua vida. E você veio dizendo, eu quero ser um missionário, eu quero fazer missões, eu quero abençoar a obra. Mas ninguém faz a obra, querido, de Deus sem estar em condições. Soldados precisam de trato ou preparo. Eu não sei se você precisa de trato ou preparo, mas Deus sabe. Se você deseja, vem até o altar. Nosso pastor está aqui, ele vai orar por você também.
Feche seus olhos, querido. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para receber preparo ou para receber trato. Era tão bom quando eu não tinha tanta responsabilidade. Todo culto eu ia para o altar, eu não queria saber nem quem é que era o pregador e nada. Quando não tinha nenhum título, a gente não precisa se preocupar se vai se expor ou não. O reino é tão mais doce. As coisas são tão mais fáceis de fazer, a gente não via dificuldade para nada, Marcelo. Eu tenho tentado manter meu coração desse jeito, não é porque a vida ficou fácil, é porque a realidade é difícil. Essa realidade é tão difícil que a gente precisa vir. Não quero que você seja religioso, mas eu queria que você se conectasse no céu. Hoje é um dia espetacular para você, querido. Hoje é um dia extraordinário. Milhões de pessoas morreram hoje, mas Deus deixou você com vida. A minha história podia ter acabado hoje, irmão, mas Ele disse não, vai lá pregar para aquelas pessoas que eu tenho um propósito na vida deles, que eles são vasos escolhidos na mão do oleiro para a honra, que as missões contam com eles, que suas famílias contam com eles, que a sua casa, oh Deus, Espírito Santo, obrigado Senhor. Talvez você não vai atravessar o outro lado e vai, sabe, irmão, para a África, ou vai para o Afeganistão, ou vai para o sertão, mas você está aqui, aqui você é importante. Aqui você cumpre um propósito, na sua casa, no meio da sua família, querido. Ei, você é fruto da bondade de Deus. Em dias difíceis é tão difícil encontrar a bondade de Deus. Faça desse na sua oração. Eu acordei sábado, antes de vir com esse hino na minha mente. Fiz meu devocional, tomei banho e Deus disse: eu te amo, Paulo. Ele ama você de uma forma extraordinária. Eu faço de errar, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não podem se conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, tem ao meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim?
Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos,